A propósito do 70º aniversário do jornal A Voz de Trás-os-Montes, promovemos um concurso de fotografia. Fotógrafos amadores e profissionais foram assim desafiados a revelar ofícios e tradições de antigamente para que não caíssem no esquecimento. Vamos anunciar os vencedores e passar à entrega dos prémios. O primeiro prémio a Milton Aires, pela fotografia O Último Alfaiate. Convido Samuel Cunha a entregar um tablet Samsung. O segundo prémio foi atribuído a Dora Queiroz pela fotografia O Abandono da Agricultura. Convido Marcos Fernandes a entregar o cheque-prenda de um cruzeiro no Douro para 2 pessoas. O terceiro prémio distingue a fotografia O Pastor, de Ricardo Ramos. Convido Lino Silva a entregar o cheque-prenda que vale uma formação de fotografia O Revelador. Houve ainda uma menção honrosa atribuída a Carlos Nóbrega pela fotografia O Canastro. E a fotografia vencedora no Facebook foi O Abandono da Agricultura, de Dora Queiroz. Convido-a novamente a subir ao palco, por favor. Para entregar um tablet Samsung, convido Pedro Sarmento Costa. A todos agradecemos a vossa participação no concurso e desejamos que continuem a fotografar a nossa região para contrariar o esquecimento. Às 6h30, na Igreja do Calvário, o Bispo de Vila Real, Dom Amândio Tomás, vai celebrar uma Eucaristia para assinalar esta efeméride. Por agora, e em nome da equipa da Voz de Trás-os-Montes, gostaríamos de agradecer uma vez mais a vossa presença nesta celebração dos 70 anos do jornal, ficando a sessão de encerramento a cargo do engenheiro Ricardo Magalhães, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte. Boa tarde a todos. Queria, em nome da Comissão de Coordenação da Região do Norte, felicitar a Voz de Trás-os-Montes. 70 anos é uma idade muito bonita. Queria saudar todos os presentes e gostava de lhes dar conta do meu dilema. Eu, quando me pediram para vir cá, eu escrevi uma intervenção, 8 páginas. Isto obriga-me a pedir paciência, benevolência, e vou tentar combinar aquilo que eu escrevi com aquilo que também aqui ouvi. Vou fazer aqui uma mescla entre comentários mais ou menos avulsos e depois tentar dar também alguma reflexão. E vamos ver se eu não ponho ninguém a dormir. Começando pelo seguinte,
quantos nesta sala são capazes de subir uma escada de 5 em 5 degraus? O primeiro que se levante. Ninguém se levanta. Porquê é que não sobem? Cá para mim, quem faz a tentativa de subir de 5 em 5 degraus, estatela-se a subir e a descer. Porque não tem pernas. Porque não tem pernas para lá chegar. Dito isto agora de outra forma, que não caricatorial, isto significa que temos que gerir esforços, hierarquizar investimentos, graduar o esforço. Digam-me lá, dentro, se conseguem subir uma escada de 5 em 5 degraus. A meu ver, há que primeiro vamos nos debruçar sobre o primeiro degrau. Que projeto é? Qual é a sua amplitude? Qual é a sua complexidade? Fechado, consolidado esse primeiro degrau, passamos para o segundo. O que é que marca o segundo degrau? Que investimento? Que rede? Que sistema? Fechado, passamos para o terceiro degrau. E quando demos por ela, estamos no quinto, onde não chegaríamos porque nos estatelávamos pelo caminho. Uma segunda nota, e até fruto de alguma experiência que tenho no âmbito da Comissão de Coordenação, análise de projetos, análise de candidaturas. Há muita candidatura que morre à nascença porque é tamanha a ambição que acabam de se afogar na própria ambição. Tamanha ela é. Eu sei que estou a dizer coisas que não são pacíficas e que permitem várias leituras. Podia passar ao lado. Acho que não passo ao lado. Portanto, repito esta segunda imagem, chamemos-lhe assim, os projetos também têm que ter ação. Têm que ter... temos que os saber mobilizar. E repito, aquilo que eu quis sublinhar, a questão da escala dos projetos e da capacidade de os agarrar. Estamos aqui agora para comemorar os 70 anos da Voz de Trás-os-Montes. Celebrar a Voz de Trás-os-Montes, o jornal, é celebrar Trás-os-Montes. E o Alto Douro Vinheteiro, e os transmontanos e os dourienses. Eu, nesta saudação, incluo tudo. Não é só o jornal, é o que o jornal significa. Esta celebração, porque se trata de uma celebração, implica a evocação do passado. Mas o passado só nos deve interessar para compreendermos o presente e, com base nesse presente, pensarmos o futuro. O presente de hoje foi futuro no passado, se virmos bem as coisas. Foi futuro no passado. Sem recordarmos como pensamos no passado o futuro e o fizemos acontecer, não seremos capazes de pensar o futuro e muito menos de o construir. Permitam-me que eu dê alguns exemplos onde eu tive o privilégio e o gosto de, no primeiro quadro comunitário, no arranque do primeiro quadro comunitário, ter sido gestor de um programa operacional. Alguns dos presentes ainda se recordam como eu. Era o programa regional, o PROTAD, o Plano Regional de Trás-os-Montes e Alto Douro, operacional de Trás-os-Montes e Alto Douro, do qual eu tive o gosto de ser gestor. Foi um período, estamos a falar de 89, entre 89 e 93. Foi um período irrepetível para a economia e a sociedade portuguesas. Na altura, a recente adesão à então
a comunidade europeia. A comunidade europeia, nessa altura, tinha à sua frente um homem que a marcou, Jacques Delors, se lembram. E isto a propósito de outro comentário, ele veio-me à cabeça. Nós vimos aqui, hoje, durante a tarde, vamos chamar assim, vários estados de espírito. Vários estados de espírito. E quando o Delors foi frequentado no período da primeira reprogramação de fundos, perguntaram a Jacques Delors qual era o estado de espírito dele. Também eram as discussões polémicas e vibrantes que havia naquela altura. Eu disse o seguinte, eu repito, eu não estou nem otimista, nem pessimista. Estou determinado. Esse é também o meu estado de espírito. Se tiver que o dizer, nem estou otimista, nem estou muito otimista, mas também não estou deprimido. Mas estou determinado. Mas estou determinado em, com outros parceiros, levarmos para a frente a execução do próximo quadro, do atual quadro e na preparação de próximos quadros. Estes desejos de progresso dos transmontanos e dos do Oriente encontram-se registados no PROTAD. Eu dei-me ao trabalho de ir ver a documentação de 89. E algumas das passagens considero-as muito relevantes e traduzem desejos. Vejam o que em 89 se escrevia. 89. Desejávamos que se efetivassem os compromissos assumidos pela Administração Central no que respeita à conectividade externa da região, designadamente o IP4, o IP3, o IP2, o IC5. Isto já estava escrito em 89. Desejava, não com a designação IP2, mas os eixos já estavam traçados. Três exemplos. O terceiro, desejávamos a elevação dos níveis de satisfação de necessidades básicas e dos padrões de qualidade de vida, sobretudo nos principais centros urbanos, reforçando a concentração demográfica. Isto hoje aqui também se vai focou esse tempo, e recordo-vos que quando arrancámos com este programa, 83, havia municípios, rede de saneamento zero, ou então 2%. Vários concelhos. Eu diria que, em alguns casos, e agora estamos com este drama da seca, em alguns casos, as dificuldades eram enormes. Do ponto de vista básico. As redes, os sistemas eram elementares. Havia sistemas simplificados. Eu lembro, 29 de Gaia, nunca mais me esqueci, a taxa de atendimento era 2%. Área metropolitana, 2%. Depois havia algumas fotografias, desculpem-me o uso da expressão, mas eram terceiro-mundistas. Figuras que se vêem nos jornais a retratar situações onde há secura, como por exemplo em África. Abastecer cidades por autotanque, como está a acontecer agora em Viseu, como em tempos acontecia em Bragança, e corrijam-me, ainda há abastecimento por autotanque. Havia muitas outras necessidades, que eu não vou amassar a lê-las, mas estas eram, sem dúvidas, das mais importantes. Quando nos confrontamos com o presente, descobrimos que não é muito diferente do futuro que desejamos há cerca de 30 anos atrás. As principais vias do sistema rodoviário foram construídas e, em muitas situações, têm um perfil superior ao que se projetava. Então, com exceções pontuais, sedes de concelho e principais aglomerados urbanos dispõem hoje de adequada ligação ao exterior, em particular aos eixos estruturantes. Hoje, e se puderem reter este número, valia a pena, hoje só 54% da população vive em freguesias urbanas. 54%. Em 91 eram 43%.
Portanto, há aqui um salto de 43 para 14 e tenho para mim que o ciclo da concentração vai ter continuidade. Houve uma mudança espantosa e espero que não dê imagens abusivas. Eu lembro de chegar a muitas sedes de conselho e eu dizia, mais ou menos na brincadeira, mais ou menos a sério, ao Presidente da Câmara, eu dizia-lhe, caramba, eu quando chego aqui entro sempre pela porta das traseiras, não entro pela porta da frente. Porquê? Porque aquilo, a fachada principal parecia as traseiras. Porque nós para as traseiras arrecadamos o móvel, o frigorífico, tudo o que está, faz parte dos anexos. E havia vilas onde eu entrava e parecia que estava a entrar pelos anexos. Hoje, convenhamos, a situação deu um salto enorme. Hoje entra-se pela porta da frente. Poucos são os casos de entrarmos pelas traseiras. No entanto, quando olhamos para os desejos, e eu há bocado sentimos algum desconforto. Vemo-nos ao espelho e nem sempre gostamos do que vemos, confesso. Continuou a agravar-se a situação e quase 30 anos a população no seu todo, digamos ali de Trás-os-Montes e Alto Douro, reduziu-se em quase 91 mil habitantes, cerca de 19%. Esta é uma tendência generalizada dos países ocidentais que têm em Portugal uma expressão ainda mais significativa. Mas, deixem-me dizer isto com algum sublinhado, mas a demografia não nos condena. O envelhecimento não constitui o mesmo problema do passado ou do futuro. Dito isto de outra forma, ter hoje 65 anos é diferente de ter esses mesmos 65 anos há anos atrás ou daqui para a frente. É sempre possível alterar a atual situação demográfica. Que não é num clique, que não é num golpe de mágica. É preciso aprender com as políticas públicas e as boas práticas de outros países, como é o caso de França. Estudei a prática, os resultados que estão a acontecer em França, com progressos substantivos, com progressos muito importantes. Não há razões para não gostarmos de nos vermos ao espelho. A história faz-se no futuro por referência ao passado. Não há história alternativa ou contrafatual. Podemos sempre perguntar-nos o que seria de Trás-os-Montes e Alto Douro se não tivéssemos feito o que fizemos. Já pensaram? Se não fizéssemos nada ou se fizéssemos diferente. Já pensaram? A primeira parte da resposta a este é simples. Se não tivéssemos feito nada, estaríamos hoje muito, mas muito pior. Convém não esquecer. Resta a segunda parte da resposta. Podíamos e devíamos ter feito diferente? A resposta não pode ser anacrónica. A resposta não pode ser feita a partir da realidade de hoje e do que sabemos hoje. A resposta tem que ser feita a partir da realidade do passado e do que sabemos no passado. E do que sabíamos no passado. Se a resposta for diacrónica, então devemos ter orgulho no que vemos de manhã ao espelho. Foi preciso trabalhar numa das regiões mais pobres do país, que por sua vez era dos mais pobres da Europa. Faltava tudo, praticamente de tudo, na educação,
na saúde, no apoio aos idosos e à infância, na mobilidade, na habitação, etc. Fez-se de tudo e quase tudo foi feito. As realizações e os resultados são assinaláveis nas condições de vida, nas acessibilidades internas e externas e nas competências das pessoas e, em muitos deles, de instituições do ensino superior. Dando exemplos, dois ou três exemplos concretos do que pretendo destacar. E já hoje aqui também foi focado. Os vinhos do Douro dispõem de qualidade e de reconhecimento nacional e internacional dificilmente comparável em Portugal e em muita parte do mundo. O Douro vinheteiro, como todos sabemos, é património da humanidade. Deixou de ser só vinho e passou a designar território. Isto é um enorme salto. O vinho já não é só vinho, é a expressão de um território. O turismo, por sua vez, ligou a produção ao território, impulsionado que foi no arranque de um instrumento chamado Plano de Desenvolvimento Turístico do Val do Douro, o PDTVD. Mas não teria existido esse plano sem o Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinheteiro. Isto é, produção e consumo passaram a rimar com a preservação. Trás-os-Montes dispõe, a meu ver, quase tomava a liberdade de dizer no plural, Trás-os-Montes dispõe dos melhores padrões ambientais do país e um património natural absolutamente notável, que, associado às suas gentes e aos seus saberes na gastronomia, no artesanato, no turismo, vai sendo descoberto pelos nossos concidadãos nacionais e europeus. Estamos conectados com as principais redes de conhecimento da Europa e do mundo. Tenho pena, mas já o disse ao reitor da universidade, o fantástico trabalho que está a ser feito por ele e pela equipa dele. Mas dizia eu, estamos conectados com as principais redes de conhecimento da Europa e do mundo. Isto é bold, nós não estamos na periferia. Somos das regiões mais centrais de um país, isso sim, periférico, quando se tem como referência a Península Ibérica ou o centro da Europa. A geografia não nos condena, porque fomos capazes de criar as condições infraestruturais para não nos condenarem. Como podemos demonstrar, refletir sobre o passado, permite-nos compreender o presente, que somos, para pensar o que queremos ser. O passado só serviu para aqui chegarmos e pensarmos o futuro conjugadamente, pluralmente. Se não o fizermos, meus caros, ficaremos para trás. Ficar para trás é condenar-nos à irrelevância. E esse risco existe. O desenvolvimento económico de hoje e do futuro assenta processos produtivos intensivos de conhecimento e tecnologia e noutros fatores dinâmicos de promoção da competitividade, como o marketing ou a gestão de cadeias de abastecimento e distribuição. Não se pretende competir pelo preço, mas pela diferenciação e pela fidelização. Esta perspectiva de desenvolvimento económico não é neutra do ponto de vista dos seus efeitos. Confere às instituições de ensino superior, às instituições de interface e outras entidades das áreas de investigação, desenvolvimento e inovação, bem como
a certo perfil de empresas uma maior centralidade em qualquer pensamento sobre o futuro. A inovação de processos e nos produtos é contextual. Resulta da interação entre agentes públicos e privados, que geram efeitos de retroação positiva, fazendo com que o todo seja superior à soma das partes e constituindo-se em economias de escala estáticas ou dinâmicas, economias de rede. Sendo contextual, vive da proximidade entre agentes e da sua ligação ao mercado de trabalho. Em síntese, vive do território que somos, que se caracteriza em Trás-os-Montes e Alto Douro pela reduzida densidade de pessoas, de instituições, de empresas e numa imagem de falta de espessura institucional. Este contexto é diferente de outros, com maiores densidades e níveis de interação entre agentes, sendo os processos produtivos e as inovações também diferentes. Que ilação tiro? As políticas públicas não têm reconhecido essas diferenças. Aquilo que parece não ser propriamente o mais inovador num dado território ou numa dada escala espacial, pode-o ser noutro território ou noutra escala espacial. As políticas públicas não podem, não devem fazer permanentemente exercícios de emulação de territórios e de pessoas, de instituições e de empresas que deles fazem parte, colocando-os a competir pelo financiamento público sem considerar as respectivas condições de partida. Isto foi aqui abordado há pouco. Todos devem dispor de oportunidades de desenvolvimento económico e de condições para a melhoria do bem-estar social. É nesse esforço de inclusão, com respeito pelas diferenças, que a Comissão de Coordenação da Região do Norte tem trabalhado e continua a trabalhar, executando, neste caso, o atual Programa Operacional da Região do Norte, o Norte 2020, como hoje, há pouco, foi focado. Para terminar, porque ainda ninguém está a dormir, portanto a melhor maneira é eu não me estender. Um grande poeta espanhol, António Machado, dizia assim, uma coisa que eu nunca mais esqueci: o caminho faz-se caminhando. Considero mais adequado, mas há outra expressão que eu considero um pouco mais adequada, que era aquela que eu referi do degrau, dos 5 degraus. Para terminar, e citando o mesmo poeta, dizia qualquer coisa do género: se queres que os sulcos da tua terra saiam direitos, ata o teu arado a uma estrela. É isso que nós temos que fazer. A estrela é a estratégia. É amarrar o arado de cada um a uma estrela. Muito obrigado pela vossa atenção. E mais uma vez, muitos parabéns ao jornal. Outros 70, aos 140, espero cá estar.